Gramática, professora Dayana. Vídeo 1, acentuação, primeiro ano. Bom, pessoal, a gente vai começar então a acentuação. Vocês acompanhando por aí no catálogozinho, tá? E a professora vai exemplificando aqui para vocês terem uma noçãozinha. Primeira coisa sobre acentuação. Quando a gente fala de acentuação, a gente não está falando exclusivamente de paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas e monossílabos tônicos. A gente está falando da acentuação a partir do conceito do que é acento prosódico e do que é acento gráfico. Quando a gente fala em acento prosódico, a gente está falando do acento que é a identificação da sílaba tônica. Esse acento prosódico, ele se dá exclusivamente no campo da fala, dentro da identificação do fonema. Quando a gente diz que uma palavra tem um acento prosódico, a gente tem o próprio exemplo, a palavra fala, onde a sílaba tônica, cuja sílaba tônica mais forte é o Fá. Essa identificação da sílaba mais forte é justificado pelo acento prosódico, podendo ou não gerar um acento gráfico. Quando é que ele vai acentuar graficamente a palavra? Um acento grave, por exemplo, acento circunflexo, acento agudo, quando ele se encaixar dentro de uma dessas regrinhas que a gente está vendo aqui. Essas regrinhas aqui, elas são baseadas na sílaba tônica, a posição da sílaba tônica. Então, por exemplo, a gente tem o grupo dos monossílabos tônicos. Quando é que uma palavra é um monossílabo tônico? Quando ela tem, por exemplo, uma única sílaba, ela não se divide. A gente tem uma sílaba só, mono, uma sílaba, e ela é tônica. Quando é que ela é acentuada? Quando ela terminar em A, seguido ou não de S, quando ela terminar em E, seguido ou não de S, e quando ela terminar em O. Por exemplo, Lá, Pé e Só. A diferença entre os monossílabos tônicos e a oxítona está na quantidade de sílabas que a minha palavrinha vai ter, já que as regras, elas coincidem, A, E e O. Uma palavra vai ser oxítona quando a última sílaba for a sílaba tônica. Sofá. Essa daqui é a sílaba mais forte, a gente conta sempre de trás para frente. E aí ela será acentuada, ela terá o acento gráfico quando ela terminar em A, em E, como por exemplo jacaré, O, como cipó, e a gente acrescenta aqui o em, como por exemplo amém, parabéns, ninguém. Elas serão paroxítonas quando a gente perceber que a sílaba tônica é a penúltima sílaba de trás para frente, como por exemplo em cadáver. Essa daqui é a última sílaba, essa daqui é a penúltima. Como essa daqui é a mais forte, ela é uma palavrinha paroxítona. Como é que a gente vai perceber se ela é ou não acentuada graficamente, se esse acento prosódico vai ou não resultar num acento gráfico? Quando ela terminar nesses grupos de consoantes aqui que a gente tem e esses grupinhos aqui embaixo acrescidos de algumas vogais. Na ordem, a gente tem o PS, como por exemplo bíceps, as terminadas em R, como por exemplo ímpar, N, hífen, éden, pólen, abdômen, em X, córtex, fênix, em L, como por exemplo fóssil, têxtil, em fórum, álbum, ão ou sótum, órfão e imã, as terminadas em I, como por exemplo íris, júri, tênis, pode ser seguido de S sem que isso signifique o plural da palavrinha, os, como vírus, humus, bônus, tônus, em que é a caçulinha das regras, prótons, elétrons, nêutrons e todas as paroxítonas que terminarem em ditongo. Lembrando que o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal que ficam na mesma sílaba, como por exemplo tendência, Páscoa, colégio, relógio. O que é importante vocês identificarem entre as paroxítonas e as oxítonas, por exemplo, já que aqui a gente tem a última e aqui a gente tem a penúltima. De uma forma bem simples para vocês gravarem,
as vogais que terminam aqui, as oxítonas, que vão receber acento, não podem aparecer na paroxítona, assim como esse grupo aqui, responsável pela acentuação, não estará aqui também. Um é o contrário da outra, ó. O que tem aqui de acentuação não tem aqui. Então, por exemplo, eu não tenho paroxítonas acentuadas terminadas em A. Por isso que a palavra fala, que esta aqui, ó, é a sílaba mais forte, ela não é acentuada, porque é uma paroxítona terminada em A. Só vale para essas aqui. A gente ainda tem os ditongos orais abertos, que vão resultar em acento, como o el, oi e ei, não importando se a palavra é um monossílabo tônico ou uma oxítona, como, por exemplo, herói, réu, dói, céu e constrói. Nesta regra aqui, a gente teve interferência do acordo ortográfico que eliminou, por exemplo, este acento aqui das palavras que fossem paroxítonas. Por isso que a palavra ideia, assembleia, geleia, jiboia não são mais acentuadas. Excluiu-se essa regra das paroxítonas, mas manteve-se essa regra naquelas que são oxítonas e monossílabo tônico, tá? Então, por enquanto, é isso. E as proparoxítonas, só para a gente recordar, que é a antepenúltima, ó, contando de trás para frente a terceira, todas elas são acentuadas, a gente não precisa observar a terminação da palavra, como, por exemplo, fábrica, física e química.